Você acha que depois do Covid teve um aumento assim nas perícias em relação a isso, às condições, né, psicológicas das pessoas, né? E outra coisa depois da pandemia, a gente sabe que veio outras questões aí, e a gente teve uma atualização agora também da legislação, né? Incluindo uma série de outras doenças, né? Entre elas, por exemplo, a demência, né? Que entrou aí relacionada ao trabalho, enfim. E você acha que isso aumentou, essa nova grade de doenças que foram atualizadas, incluídas como doenças do trabalho? Você tem acompanhado isso? Há uma evolução? Havia demanda para essa alteração? Uhum. Na sua opinião? Tá, Claro. então o que a gente observa, um pouquinho antes da Covid, a gente teve não vou dizer zerou, mas tem uma caída muito grande de perícia médica trabalhista, porque teve a reformulação da legislação com o Temer, né? Sim. E o que aconteceu nessa nova reformulação? O reclamante, ou seja, o empregado, se ele perdesse, ele ia ter que pagar isso, as custas do processo, não só os advogados, como o perito também, né? Não existia a justiça gratuita, continuaria, mas ela teria bastante restrições. Então, no primeiro momento, isso caiu muito. Perícia médica, a minha agenda na vara, que sempre é muito solicitada, ela estava vazia, assistência técnica deu uma diminuída, aí veio o Covid, a Covid, obviamente, acabou diminuindo, né, por conta de toda a dificuldade de restrição, e logo veio, foi a liberalização. Eu, sinceramente, na minha experiência, eu não consigo associar um aumento de doenças que possam ser relacionadas à Covid atualmente acontecendo, né? Os transtornos mentais relacionados ao trabalho já estavam vindo, né? Uma ou outra, principalmente no interior, eu tive bastante perícia, eu fiz como perito judicial, de pessoas que adquiriram Covid ou adquiriram transtorno mental, depressão, ansiedade, ou mesmo se contaminaram, né? Mas eu não consigo fazer essa relação que a Covid mudou o cenário. O cenário de aparecimento de doenças mentais é um cenário natural que tem a ver, eu acho que com a época que a gente vive, tem a ver com a relação de trabalho, tem a ver com a forma como que as pessoas estão encarando o trabalho hoje em dia. Eu vejo, que eu percebo, o mundo mudou. O jovem que está começando a trabalhar, ele pensa diferente. Só que a empresa não mudou. A empresa não está percebendo que está vindo uma geração diferente do que era. Ela continua com as mesmas regras que usava na época dos nossos pais, sabe? A parte organizacional, o RH, a questão de horário, a questão de ter um pouco mais de liberdade. Hoje, o pessoal jovem que está chegando, ele está pedindo isso. E não é um ou outro, são todos. O trabalho assumiu uma outra dimensão frente a um jovem que está chegando do que tinha. Talvez vocês são mais jovens, né? Mas do que tinha na minha época e talvez até na época de vocês. Tem muita gente, muito jovem hoje em dia que fala, eu não quero ser gerente, eu não quero ser diretor, eu quero fazer meu trabalhinho, só eu quero um pouco mais de liberdade, um pouco mais de folga, um pouco mais de flexibilidade. Só que as empresas, por mais propaganda que o marketing interno faça, que a empresa é moderna, etc., ela tem as mesmas, fazem ainda como faziam os nossos pais, entendeu? Tem empresa que acha que ser moderna é deixar trabalhar de bermuda. Colocar um puff no meio do escritório. Exato, ou então fazer campanhas, sabe? Umas campanhas, etc. Promover aqui. Não que isso seja ruim, não é uma crítica. Sim, é uma falta, tem que ter uma adaptação, uma nova visão do trabalho, eu acho que é necessário, para que a gente corte essa nova epidemia de transtornos mentais.